Caros irmãos, queridas irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Com muita alegria, nos encontramos mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus. Hoje, dia 18 de agosto, quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, e temos a alegria de partilharmos juntamente com você e sua família o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para o seu negócio. Outro agarraram os empregados, bateram neles e mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelo caminho e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que servia: Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, em Jesus, que Deus convoca assim os homens para uma nova aliança simbolizada pela festa de casamento. Os que rejeitam o convite são aqueles que se apegam ao sistema religioso que defende seus interesses e por isso não aceita o chamado de Jesus. Esses são julgados e destruídos juntamente com o sistema que defende. O convite é dirigido então aos que não estão comprometidos com tal sistema, mas ao contrário, são até marginalizados por ele. Começa na história, novo povo de Deus, formado de pobres e oprimidos. Então, veja que os versículos de 11 a 14 mostra até mesmo que esses últimos serão excluídos se não realizar a prática da nova justiça, ou seja, o traje da festa. A pertença efetiva à comunidade cristã não é simplesmente questão de ser incluído no número dos membros de determinada comunidade. Requer do discípulo assumir de modo de pertencer compatível com sua condição. É a justiça do reino que distingue os discípulos de Jesus dos discípulos dos outros mestres. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, diante dos sumos sacerdotes e anciãos do povo, Jesus conta esta parábola para preveni-los sobre o que havia de acontecer diante de sua obstinação em recusar a reconhecê-lo como enviado e reconhecê-lo como filho de Deus. Nós sabemos que Jesus veio chamar primeiramente os judeus, porém estes não lhe deram crédito. Por isso, Jesus compara o reino do céu com uma festa de casamento na qual foi preparado um grande banquete e para onde foram convidadas muitas e muitas pessoas e elas não aceitaram o convite. A festa estava pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Então, o rei mandou que seus empregados fossem às encruzilhadas e convidassem a todos. É o banquete da salvação, o banquete da participação da mentalidade evangélica. Somos nós os convidados da última hora. Portanto, meus irmãos, irmãs e irmãs, somos hoje aqueles e aquelas que estavam nas encruzilhadas e que fomos chamados depois. Esse convite nos é feito a todo momento em que vivemos aqui na Terra. No entanto, muitas são as nossas desculpas para não fazermos presente. As ocupações, as preocupações, os negócios, as festas, a família.
os divertimentos nos rouba de Deus e do seu reino. De diversas maneiras, o Senhor tem insistido conosco. Se não atendermos o seu chamado, por isso corremos o risco de que chegue o dia que talvez nem tenhamos mais chance de sermos convidados. Outros ocuparão o nosso lugar. Porém, não nos basta apenas ir e estar presente na festa. Precisamos da veste que nos conforma à mentalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Se não conseguimos assimilar a mentalidade do Evangelho, isto é, vestir-se da veste branca dos ensinamentos do Senhor, nós iremos destoar. Precisamos assumir de coração o nosso lugar na festa. Quantas pessoas nós encontramos no meio da comunidade ou da igreja que teima em não acolher os mandamentos de Deus e tem a sua concepção própria, servindo muitas vezes de pedra de tropeço para outros que desejam seguir as práticas evangélicas. Neste caso, caros irmãos e irmãs, apesar de estarmos presentes de corpo, poderemos ser exortados e não haver mais lugar para nós dentro do reino. Quando aceitamos o convite de Jesus para participar do seu reino, nós precisamos nos desvencilhar de todos os nossos conceitos e preconceitos e nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, que nos revestirá com as vestes da santidade de Deus. Portanto, nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, você deve se perguntar, fazer essa reflexão, se perguntando se já aceitou o convite para participar do banquete das bodas? Será que você também não é como este homem da veste diferente que, a todo momento, se posiciona contrário e dá testemunho falso dentro de sua família e de sua comunidade? Perceba como são as suas reações e veja em que você precisa se emendar. Como está o aceitar em seu coração esse convite que Jesus faz? E peçamos ao Pai que, tendo respondido ao seu convite para ser discípulo do reino, desejamos assim nos conformar com toda a nossa vida a seu querer, sendo fiel a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, desejo a você uma santa e abençoada quinta-feira. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.